começar a criar jogos, você precisa ter um computador e você precisa descobrir se você quer criar jogos em 2D ou 3D. Depois disso, você vai ver se o seu computador ele consegue rodar o que você precisa em 2D ou 3D e vai atrás de comprar as peças necessárias. Não conseguiu? Trabalha mais, eu sei que é difícil, o custo do Brasil é complicado, as coisas são caras, no nosso país é complicado. Depois que você conseguiu, você vai começar a criar jogos. Como que você faz isso? Como que você aprende? Não só como você começa, mas como você aprende, como que você evolui etapa após etapa. Esse vídeo ele é interessante pra galera que não sabe por onde começar, pra galera também que já tá aí, então vou dar várias dicas. Você que me acompanha aqui no canal, já viu vários projetos que eu criei aqui, já viu, tá acompanhando a minha própria evolução, inclusive continue acompanhando e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra acompanhar a minha evolução, mesmo que você só goste de jogos, porque aqui a temática não é só desenvolvimento de jogos, mas é jogos em geral, eu trago análise e tudo mais. Então, vamos lá. O primeiro ponto, então, do que você precisa de um computador, esse computador roda, se não roda, você vai atrás de conseguir ter isso. É a ferramenta, se você trabalha capinando lote, você vai precisar da enxada, que é um investimento menor, mas daí tem a ver com o que você quer. O objetivo daí não é capinar lote, é fazer jogo, você não faz jogo com enxada, entendeu? Depois, você só começa. Mas como assim só começa? Cara, tem muita gente que eu vejo assim, ah não, preciso fazer isso, né? Ah, eu preciso ter um computador top. É o mesmo lance do YouTube aqui, né? Começa, cara. Na jornada, você vai descobrir vários caminhos. Desenvolvimento de jogos hoje não é só você criar um jogo de começo, meio e fim. É modelagem. De repente você começa ali a entender como é que funciona o mundo, você descobre que, pô, pra fazer uma arma precisa de alguém que modele. Eu conversei com o animador daquele jogo ultra realista, Unrecord, e ele me falou isso. Ele falou, cara, eu gostava de animação do Minecraft, eu descobri, né, comecei a fazer animações de armas, descobri que alguém precisava fazer essas armas nos jogos, então eu comecei a modelar essas armas, e aí eu comecei a criar animações para essas armas, e aí comecei a fazer freelancer, e agora ele é super novo, tem menos de 20 anos, e tá criando animações pro Unrecord. Então nessa de, você quer criar jogos, mas começa, descobre o que você quer, de repente você descobre que não você quer trabalhar num estúdio de desenvolvimento de jogos, sei lá, quer fazer o marketing. Você gosta de jogos, quer fazer o marketing do jogo, do estúdio. Você não quer necessariamente programar. Criar jogos não é só programação, não é só essa parte, entendeu? Você pode estar envolvido em várias coisas. Então, isso também é legal. Você pega, por exemplo, a criação de jogos tem os áudios. Quem é que cria os áudios? Mas beleza, digamos que você quer programar. Aqui, cada motor gráfico vai ter a sua linguagem, né? Uma linguagem bem comum é C++. Então você vai precisar ver qual é o motor gráfico que você quer. Por exemplo, se você quer 2D, pode ser que 2D utilize uma linguagem própria que ali específica daquele motor gráfico. Se você vai para Unreal, você pode ir para C++, então pode ir para Blueprint. Mas o meio, né, o que você vai precisar passar para chegar no seu fim, você ignora isso. O que você quer? Eu quero criar jogos realistas. Então, Unreal Engine me parece uma boa. E aí, o que eu preciso fazer? Preciso fazer isso, então vamos. Não fica muito pirando nessa de, eu preciso aprender programação. Não coloca a barreira no seu sonho. Não tem porquê. Se você quer, você vai atrás. E você tem que ir atrás com unhas e dentes. E é isso. Então, é tão difícil quanto qualquer outra área. Esse é outro ponto que eu quero comentar. Por quê? Se você vai... Não importa o que você vai fazer na sua vida. Se você vai se especializar, cara, você vai ter que ralar. Se você ralar pouco, e se você vai à distância que você se esforçar. Entendeu? Quanto mais você dedicar tempo, mais você vai longe. Só que tem algumas características, é lógico que muda, né? Por exemplo, tem a valorização do mercado. Desenvolver jogos é algo que tende a te pagar um salário que para o brasileiro é um bom salário. Só que tende também a ter ali, como é algo que as pessoas gostam normalmente de trabalhar, tende a ter um nível alto de disponibilidade. Você tem que trabalhar muitas horas. Então tem isso. Só que são coisas que ao longo do caminho você vai se entendendo. Recomendo fazer um teste vocacionado se você é mais jovem, se você ainda não ingressou em nenhuma área. E aí você parte para essa, né? Faz um teste vocacionado e aí você descobre, de repente você tem mais relação com o jornalismo, mas você gosta de games, você faz jornalismo de games. Ou você, tem mais afinidade com o marketing, aí você faz o marketing do game. Enfim, vai vendo aí, se você é muito novo, recomendo fazer esse tipo de coisa. E aí... Tem uma coisa, eu falei aqui de faculdade, né, de você fazer, você cursar algo, estudar, que é complicado, que é aprenda a aprender. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas não têm essa noção de como funciona o aprendizado, que é uma coisa de tentativa e erro, e você ir superando, sabe, você ir se frustrando
para ter o aprendizado. Você não vai aprender sem errar, cara. Isso não existe. E na área de games não é diferente. Então assim, você vai lá, você tá aprendendo, você vê um tutorial no YouTube, vê, pô, mas esse cara fez aqui, não deu certo. E cara, ele explicou, ele mostrou o passo a passo. Você fez errado. O que acontece às vezes? Pô, nada a ver, não tá dando aqui. E como a pessoa, ela não tem essa capacidade, ela é iniciante e tal, e ela não consegue enxergar o erro dela, às vezes ela vai lá e diz que o erro é do cara. Entendeu? Então, por quê? Porque ela não sabe aprender, não sabe que faz parte. E isso é outro ponto importante, que é você também, e não vale só pra games, vale pra tudo, aprendizado em tudo. Você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Você tem que saber se você sabe aprender. Você é uma pessoa que tem muita facilidade para aprender, assim, para que você não terceirize a culpa. Eu sou um cara que, a minha vida inteira, até eu descobri que eu tenho alguns problemas de aprendizado, de autismo, de coisa assim básica, de TDAH, coisa que muita gente tem, nem sabe e tal. E na escola eu tinha muita dificuldade. E aí, com o tempo, isso aqui acho que é um dos pontos mais importantes desse vídeo. Com o tempo, eu aprendi que eu era diferente de muitas pessoas. E não, isso era ruim pra mim, porque demorou mais pra eu entender, mas depois que eu entendi, beleza, aí é normal. E aí eu tentava me adaptar, por exemplo, modelo de escola padrão. Tem gente que se adapta muito bem, porra, adora aquilo ali, fazer prova e tal, e consegue se adaptar, estudar, e não funciona. E eu não funcionava, a minha vida inteira, até na faculdade foi difícil, mas depois que eu aprendi, e eu aprendi na faculdade, por isso que a faculdade é importante, porque normalmente ela te ensina, dependendo da universidade, eu estudei na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, ela vai não só te explicar, não vai ser algo só expositivo, mas você vai aprender com sorte também, com muito esforço e também esse conhecimento pessoal, aprender como que você funciona para que daí você aprenda. Então isso é muito importante. Eu sei que eu funciono bem com a exposição de forma assim, eu vou fazer o que eu gosto e vou deixar fluir e vou me deixar frustrar e vou experimentar. Eu funciono muito assim como um laboratório. Então eu pego as coisas, vou tentando montar aqui, faço desse jeito mesmo, faço errado mesmo. Eu vejo, eu fico horrível, eu refaço tudo de novo. E assim, se eu travo, eu tento refazer do zero, eu não fico forçando. E tem gente que funciona de outra forma. Tem gente que na primeira já entende, ou que funciona com alguém falando exatamente como tem que fazer. Tem pessoas que funcionam na leitura, tem pessoas que funcionam no vídeo. Como que você funciona, como que você aprende? Isso não vale só para games. Mas a partir do momento que você descobre isso, você aprende a aprender. E aí não terceiriza a culpa. Então saiba que também, o que acontece? Talvez em uma semana você seja um profissional de capinar lotes. Mas você empreender neste negócio, ou seja, a sua jornada em capinar lotes, não acaba em você sendo muito bom na técnica. Sabe, você pode expandir, você pode deixar isso escalável. Então a sua jornada, tanto na área de capinar lote quanto na área de programar jogos, ela vai ser proporcional ao seu esforço. Foi mais ou menos isso que eu quis falar antes. Tudo depende do quanto você avança. Mas sim, o básico para capinar um lote pode ser mais tranquilo do que criar jogos. A criação de jogos ela é complexa por envolver muitas áreas. Então você tem que obrigatoriamente ter paciência, tá? A dificuldade vai estar justamente aí na complexidade que tem, porque nos jogos tem animação, tem modelagem, e aí se você pega uma aula de iniciante, você pode não entender nada, e é completamente normal você não entender nada numa primeira aula de desenvolvimento de jogos. Você nunca viu aquilo na sua vida, muitas pessoas acham que porque elas jogam, elas vão entender a lógica de um jogo. Mas ela não sabe nem a lógica de programação. Ela não sabe nem a lógica por trás, a linha de execução, não sabe nada. Então, isso é muito importante. Você vai se frustrar. A frustração, ela vai acontecer. Só que, se você foca no que você quer, no seu objetivo, e você tem essa compreensão de que você não sabe nada, e que você está aprendendo, que no começo do caminho você vai se frustrar, criar jogos vai ser tão fácil quanto qualquer outra coisa, entendeu? É isso, por mais complexo que seja, no fim das contas, se você tiver todas essas compreensões que eu sei que são difíceis de ter, principalmente quando se é muito novo, ou quando se tem, ou
ou quando é uma pessoa que não tem muita percepção das coisas, né? E às vezes o nível de escolaridade também tem impacto, tá? Porque a alfabetização, o fato de você estar exposto a mais pessoas com conhecimento, ou às vezes abre, tá, a tua cabeça e faz com que, então às vezes as pessoas de uma escolaridade mais baixa, elas têm mais dificuldade de entender porque elas foram expostas a menos campos de coisas, né? Por exemplo, tem matemática aqui, tem um monte de coisa, cara. Tem a parte de computador, você ter um nível de escolaridade mais alto vai te ajudar a interpretar melhor isso daqui. E como eu falei, uma faculdade te ajuda a aprender. Mesmo que se o cara passou por uma faculdade de administração, na teoria ele aprendeu, ele está muito mais acostumado, o cérebro, o processo dele, ele está muito mais acostumado a aprender, ao processo de aprendizagem. Falando da minha experiência, como que eu comecei a aprender a criar jogos? Cara, foi isso. Eu tinha um PC que rodava jogos, era um PC muito ruim. Eu morava num lugar muito lixo, eu tinha as condições muito difíceis, eu fazia estágio, fazia faculdade. Só que eu era apaixonado por jogos, eu vi que a Unreal Engine ficou de graça em 2014. Eu baixei, eu comecei a testar muito pouco a pouco, fui pegando itens grátis, fui criando algumas mecânicas zoadas e comecei a misturar aos poucos depois com o jornalismo. E aí a coisa foi fluindo. E eu já sabia ali aprender e tratei não como uma coisa super séria, mas, pô, eu gosto muito disso. E aí eu virava a madrugada dentro, estudava horas e horas. Então, eu também tenho isso, eu tenho o hiperfoco que as pessoas falam, que é quando você consegue focar por muito tempo. Então, eu virei muitas noites. E com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu viraria menos noites, porque, não com o conhecimento que eu tenho, mas com o conhecimento que eu tenho sobre mim, sobre como eu aprendo. Eu acho que eu conseguiria otimizar isso. Então, conforme você vai aprendendo a aprender, você vai otimizando o seu tempo. Em inglês, é muito importante, até por isso eu falei, pô, nível de escolaridade, ou quanto você tem contato com outros conhecimentos, ou quanto você estudou na sua vida, vai te ajudar. Então, o inglês é fundamental. Lá fora você encontra muito conteúdo, não só em vídeo, mas também em texto. Então, assistia muito tutorial, lia muito a documentação da própria Unreal, porque ela explica, lá dentro tem muito tutorial, inclusive só traduzir no Google às vezes. Então, isso também me ajudou muito. Então, o inglês é fundamental para que você consiga fazer isso e experimentar e se divertir, sabe? Mas faz parte também de quem eu sou. Muita gente, eu acho que não se preocupa com isso ou consegue levar mesmo sem se divertir, não sei. Aí vai de cada um se entender. E hoje tem muita ferramenta, cara. Tem ChatGPT, tem o Google, tá muito mais robusto. Eu ia também nos fóruns da própria Unreal, que ela tem lá. O pessoal joga dúvida e outras pessoas vão lá e ajudam. Eu botava print lá, o pessoal ia responder. Cara, eu botei print de cada dúvida idiota. Cada coisa que eu olho assim, não existe dúvida idiota. Existe sim, cara. Existe umas perguntas tansa. Quando você tá começando a aprender, você não tem ideia do quanto você não sabe. E às vezes você coloca a culpa nos outros. Isso é muito triste, sabe? É muito triste. E criar jogos é algo tão difícil que às vezes é muito complicado. Eu ia por aqueles fóruns e ficava perdidaço. É super normal você se sentir extremamente perdido, cara. Extremamente perdido. Você não sabe o que você tá fazendo, você não sabe pra onde você vai. Você tá horas no mesmo bug. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, eu não consigo. É isso, cara. Isso é normal. É assim. É assim, cara, tipo, não tem. E não adianta você ir lá e culpar o cara no YouTube. Eu nem faço muito tutorial, tá? Mas enfim, às vezes eu vejo alguns canais de tutoriais. Não adianta você. Cara, olha pra você, entendeu? Olha pra você. O seu histórico de estudo é bom, você é um cara que sabe estudar. Não tem a possibilidade de a pessoa que tá te ensinando, na verdade, ela fez o papel dela e tem várias outras pessoas aprendendo e você não conseguiu. Talvez por causa do jeito que ela aprende, mas daí não é uma questão de culpa, mas uma questão de característica sua, da forma como você aprende melhor. Eu culpava muito alguns professores na aula por terem algum tipo de aula expositiva. Depois pensei, cara, mas só não é a forma como eu aprendo, entendeu? Os caras às vezes devoravam livros, eu falei, cara, eu fico culpando o professor por passar esse texto aqui, passar esse livro, mas só não é uma coisa que eu gosto, só não funciona assim. E aí você para de brigar com os outros e começa a se entender, daí você começa a fluir. Então, essas são algumas coisas importantes. Busque cursos, eu vou deixar meu curso na descrição, é claro, que é uma forma de você buscar aprender. E assim, eu não tenho como dar o suporte total no curso.
te pegar pela mão assim e ficar conversando. E eu disponibilizo meu WhatsApp para propostas comerciais, para dúvidas básicas do curso, de o que tem lá dentro e tal, mas eu não tenho como responder dúvida por dúvida. Dúvidas, às vezes, muito básicas que eu fazia no fórum. Então, para esses casos, eu recomendo aula particular. Se você é uma pessoa que sabe que tem muita dificuldade, você quer acelerar muito, aí é outra parada. Você não vai encontrar um curso no Brasil em que a pessoa vai ficar disponível ali te respondendo várias dúvidas, tá? Mesmo que seja do curso, às vezes não tem nada de errado com o curso, ou não tem nada de errado com o tutorial que você encontra no YouTube. A pessoa só não tem a obrigação de ficar te respondendo dúvida por dúvida, te ficar 1 hora. Isso é aula particular. Então, se você sabe que você precisa disso e você não está disposto a investir o tempo necessário para passar por esse quebra-cabeça, porque programação é isso, cara, resolver bug é quebra-cabeça total. Se você for perguntar algo para outra pessoa sempre que você tiver uma dúvida, o que seria maravilhoso, eu adoraria ter isso, perguntar isso aqui e ter a resposta na hora, seria incrível, né? Mas não tem como. Então, se você também não tiver o dinheiro para pagar uma aula particular, o que é a maioria dos casos, se você tiver essa grana, você é privilegiado, pague o preço do estudo. Pague o preço do estudo, da pesquisa, aprenda a pesquisar, aprenda a ler, aprenda a ser paciente, se conheça e vai evoluindo pouco a pouco e vai aproveitando a jornada, porque no caminho você vai fazer muita coisa massa. Você vai fazer umas coisas zoadas, tipo um Resident Evil de pobre, mas você vai fazer uma versão de Starfield assim com uma cutscene incrível. E você vai poder, no final do vídeo, indicar para que as pessoas possam assistir. Então, esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela são incríveis para que você possa assistir e ver como o processo de estudo, quando você tem paciência, quando você não terceiriza a culpa, quando você vai se esforçando e vai aproveitando os recursos avançados da internet, facilitam o aprendizado. E ele acontece, tá bom? Assiste aí, a gente se vê no próximo. Um grande abraço, tchau, tchau. Fui!